Mais uma vez, quero expressar a minha gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Agradeço ao pastor Fabiano pelo convite, agradeço à igreja pela tão boa acolhida que vocês nos têm dado. Eu vou até lhes dizer o seguinte: pastor Infante, ele é apaixonado por essa igreja. Pastor Infante, quando fala dessa igreja, os olhos dele brilham. Então, sempre que ele vem bem alegre. E sempre que ele volta bem revigorado. E vendo como é que os irmãos nos tratam, eu estou entendendo por que o pastor Infante tem esse carinho todo. E eu vou lhes dizer mais. Pastor Infante, quando vai embora e chega lá em Conquista, ele sempre chega mais recheado. E mais uma vez eu estou sabendo por que isso acontece. Como os irmãos têm nos acolhido bem. Muito obrigado mesmo. Sobre as Bíblias, o que acontece? Nós fizemos 125 anos enquanto igreja esse ano. E aí nós fizemos Bíblias de edição comemorativa. Aí nós pedimos cerca de 1.500 Bíblias, e então a gráfica, ela nos presenteou com algumas outras Bíblias. Só que essas outras Bíblias, ainda que seja do mesmo modelo, da mesma qualidade, elas não são personalizadas com o logotipo da igreja. Aí nós estamos destinando todas essas Bíblias para missões. Eles doaram à igreja, a gente está revertendo tudo para missões. Aí estávamos com essas caixas lá, eu aproveitei para trazê-las. Mas assim, fiquem bem à vontade, é tudo para missões. Se for o caso de levar de volta, a gente leva de volta, não tem problema nenhum. Como diz a Bíblia, nada por constrangimento. E por fim, gostei da ideia do pastor Fabiano, a ideia do Enem. Gostei da ideia. Ele quer fazer uma surpresa para vocês, porque creio que ele vai pegar o pessoal que acertar esse Enem e levar para comer pizza amanhã à noite. Isso mesmo, pastor? Meus irmãos, quero convidá-los a se colocar em pé. Eu estava considerando uma palavra para trazer agora à noite, mas eu vi que os hinos, eles ficaram com uma temática bem específica acerca da volta de Cristo. Então eu gostaria de redirecionar a palavra que eu ia trazer para abordar esse tema, a volta do Senhor Jesus Cristo. Abram em Mateus, capítulo 25, por favor. Mateus 25, dos versículos 1 até o 15. Desculpem, até o 13. É uma narrativa um pouco longa. Depois de lido o texto, por favor, não feche a sua Bíblia. Mateus 25, parábola das 10 virgens, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, todas elas tosquenejaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entravam com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos falar com Deus? Seja o Senhor bendito,
Seja o Senhor louvado e engrandecido. Senhor, diante de nós foi aberta e lida a tua palavra. A mesma palavra onde tu disseste, haja luz e houve luz, foi lida diante de nós agora. Assim como o Senhor liberou o teu poder criador naquele momento, libera o teu poder salvífico e restaurador nesse momento, Pai. Venha ao nosso encontro, precisamos de Ti. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Todos podem sentar-se? Aprendendo sobre a vinda de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, por que esse assunto é importante? Esse assunto é importante, primeiramente, por duas razões. A primeira, porque nós, entendendo a vinda de Cristo, nós percebemos a realidade principal do Evangelho. Qual é a realidade principal do Evangelho? É que Deus, Ele veio ao mundo por meio de Cristo. Deus em Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus em Cristo ressuscitou para nos dar vida. Deus em Cristo está agora na glória. E Deus em Cristo um dia retornará, louvado seja Ele. Então, qual é a realidade principal do Evangelho? Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou para nos dar vida, Jesus ascendeu ao céu e Jesus um dia voltará. Este é o Evangelho. É a certeza não apenas de que Cristo veio, é a certeza de que não apenas Cristo morreu, de que não apenas Ele ressuscitou, de que não apenas Ele foi assunto ao céu. Eu digo não apenas, não no sentido de que essas coisas sejam pequenas, mas no sentido de que nós precisamos olhar não apenas para o passado, precisamos voltar os nossos olhos para o futuro. Jesus subiu ao céu, e Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma segunda razão por que esse assunto é importante. Meus irmãos, todos nós temos datas preciosas para nós. Então, a gente pega o nosso calendário e a gente vê dias que para nós são importantes, que para nós são marcantes. Por exemplo, talvez você olhe para o dia do seu aniversário e você grifa ali, esse dia é importante para mim. Espero que você olhe para o aniversário da sua esposa e você grife ali, porque esse dia tem que ser importante para você. O aniversário do casamento. Quer dizer, nós na nossa agenda, nós temos dias que são importantes para nós. Meus irmãos, no calendário de Deus, qual o dia mais importante para Ele? No calendário de Deus, qual é o dia mais importante que nós precisamos botar os nossos olhos? É o dia da vinda de Cristo. É o que a Bíblia chama do grande dia do Senhor. Não apenas as profecias do passado, mas as profecias do futuro. Esse texto aqui, Jesus está especificamente falando sobre a sua vinda. Começou no capítulo 24, quando perguntaram sobre os sinais da destruição do templo, os sinais do fim do mundo, os sinais da vinda de Jesus. E ele passa 2 capítulos, o 24 e o 25, para falar sobre esse tema. No 25 ele vai ilustrar de diversas formas. Ora, de acordo, a gente vai lendo as epístolas, várias vezes é falado sobre a vinda de Jesus, como foi lido no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ainda há pouco. Mas, meus irmãos, finaliza com o livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse fala especificamente das coisas futuras, das coisas que hão de vir. E termina dizendo, eis que venho sem demora. E o que a igreja diz? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo veio. Jesus Cristo foi ao céu. E Jesus Cristo voltará. O que esse texto aqui quer nos levar a perceber? Que quando Jesus voltar, Ele virá de uma entre duas formas. Ou Ele virá como Salvador, ou Ele virá como juiz. Jesus Cristo voltará, e as pessoas precisarão lidar com Ele, vendo como seu Salvador, que essa seja a sua realidade, ou tendo que enfrentá-lo como seu juiz. Deus tenha misericórdia da sua vida. Esse texto quer nos ensinar isso.
Como será a vinda do Senhor? Para alguns será bênção, para outros será juízo. Como a vinda de Jesus será para você? Meu amigo, entenda, esse assunto quer dizer que Deus intervém na história do homem. Deus veio ao mundo e Deus voltará a esse mundo. Esse assunto quer dizer que é algo importante para Deus, é importante para o povo de Deus e precisa ser importante no seu coração. O que a gente pode aprender então desse texto? Jesus vai usar umas figuras de linguagem. Nessa parábola, ele vai usar alguns símbolos. E se nós entendermos esses símbolos, perceberemos a relevância desse ensino para cada um de nós. Quantas foram as virgens? 10. 10 na Bíblia fala sobre responsabilidade. O número 10 na Bíblia fala da responsabilidade do homem. Se lembra quando o povo de Israel estava no Egito? Deus manda Moisés ir a Faraó e dizer: Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir. Faraó, você é responsável em deixar o meu povo ir. Faraó resiste. Quantas foram as pragas para levar Faraó a assumir a responsabilidade de deixar o povo ir? 10. 10 na Bíblia é o número da responsabilidade. O povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. O povo de Israel no deserto chega ao Monte Sinai. E ali do Monte Sinai o povo receberá mandamentos que os tornará responsáveis em servir ao Senhor. Quantos foram os mandamentos que Deus deu ao povo? 10 na Bíblia é o número da responsabilidade. Lá em Apocalipse, quando Jesus Cristo se dirige a uma dessas igrejas, ele diz assim: dar-te-ei tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eles eram responsáveis em ser fiéis até a morte durante 10 dias. 10 na Bíblia é o número da responsabilidade. Meu amigo, Jesus Cristo virá e cada um de nós é responsável em saber como o receberá. Cada um de nós é responsável em saber se o receberemos como Salvador ou como juiz. Você é responsável acerca desse assunto. Você é responsável em pensar acerca disso. Cada um de nós é responsável em estar preparado para a vinda de Jesus Cristo. Não seja negligente. Não seja omisso. Não ache que isso não tem relevância acerca de você. Cristo voltará. E se ele será juiz ou salvador, depende da sua responsabilidade, de como você quer estar diante dele. O que mais que esse texto vai nos dizer? Fala que esse grupo de 10 foi dividido em dois grupos de 5. 2 na Bíblia fala sobre escolha. O número 2 na Bíblia fala sobre escolha. Lá no Jardim do Éden havia diversas árvores, mas especificamente 2 foram destacadas. Uma, a árvore da vida, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore, o homem podia ter acesso. A outra árvore, o homem não podia ter acesso. O homem, então, tinha que escolher se ele continuaria na presença de Deus por meio da árvore da vida, ou se ele se afastaria da presença de Deus por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 na Bíblia fala sobre escolha. Quando o homem peca, a Bíblia fala que surgirão 2 tipos de vestes. O homem, se vendo nu, ele faz para si vestes com folha de figueira. Deus vem ao encontro dele e lhe faz vestes de peles de animais. O homem então tem que escolher se ele quer resolver o seu problema à sua maneira, com as suas vestes, ou à maneira de Deus, com as vestes que o Senhor proporciona. 2 na Bíblia fala sobre escolha. A Bíblia diz que entre os filhos de Adão nasceram Caim e Abel. E cada um dos dois quis se aproximar de Deus. Caim, à sua maneira, com os frutos da terra. Abel, à maneira de Deus, com o sacrifício de animal. Caim foi rejeitado, Abel foi aceito.
2 fala sobre escolha. Como é que você quer se aproximar de Deus? À sua maneira? No seu esforço? De acordo com a vontade do seu coração? Ou a maneira de Deus? No esforço de Deus, por meio do coração de Deus. 2 na Bíblia fala sobre escolha. Jesus Cristo fala sobre 2 caminhos. Um é largo e espaçoso e conduz à perdição. O outro é estreito e apertado, mas leva à vida eterna. Jesus fala que muitos vão pelo caminho largo, poucos vão pelo caminho estreito. E Jesus então diz: esforçai-vos pelo caminho estreito, porque este conduz à vida eterna. 2 na Bíblia fala sobre escolha. Jesus vai falar não apenas de 2 caminhos, Jesus vai falar de 2 árvores. Uma produz fruto bom, a outra produz fruto mau. Jesus vai falar de 2 casas. Uma é construída sobre a areia, a outra é construída sobre a rocha. A que é construída sobre a areia, diante das tempestades, diante do vento, diante do rio, cai, e é grande a sua ruína. A que é construída sobre a rocha, ainda que venha rio, ainda que venha tempestade, ainda que venha o vento, essa casa permanece, porque está sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Escolha como você quer viver a sua vida. Essas 10 virgens são divididas em 2 grupos. Um grupo é sábio, um grupo é prudente, um grupo é fiel, porque esse grupo se preparou para receber Jesus Cristo. Eles queriam estar diante de Cristo como Salvador. O outro grupo, o texto fala que eram de loucos. O texto fala que eram de imprudentes. Eram de pessoas que não se preocupavam com o assunto mais importante do tempo e da eternidade. Meu amigo, pare para pensar sobre isso. Quando a Bíblia fala de loucura, a Bíblia está falando exatamente sobre isso. Aqueles que não se preocupam acerca da eternidade. Jesus fala sobre um homem que era rico e abastado. E esse homem, na sua riqueza, na sua abastança, ele tinha um grande tino comercial. E ele falou: eis que eu produzo mais do que os meus celeiros podem comportar. Farei o seguinte: vou construir celeiros maiores, encherei esses celeiros de muito trigo, então direi à minha alma: tens em depósito tesouro para muitos dias. Agora come, bebe e regala-te. E como é que a parábola termina? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que é loucura na Bíblia? A loucura na Bíblia é pensar em tudo dessa vida, mas não considerar o mais importante, que é a eternidade. Meu amigo, meu irmão, paremos para pensar nisso. Como nós estamos lidando com as questões espirituais? Como que nós estamos lidando com o Senhor, com a sua palavra e com a realidade da sua vinda? Temos sido sábios? Temos sido prudentes? Temos sido tementes? Ou temos sido loucos, imprudentes? Ou temos sido, infelizmente, pessoas insensatas? Aqui há 2 grupos. E saiba, na Bíblia sempre haverá 2 grupos. O texto posterior, no capítulo 25 ainda, é dito que quando Cristo voltar, Ele vai separar as pessoas, uns à sua direita, outros à sua esquerda. Como o pastor separa as ovelhas para um lado e os bodes para o outro. E o texto diz que Jesus Cristo dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meu amigo, pare para pensar nisso. A maior esperança, a maior glória, a maior certeza que eu posso ter é ouvir de Jesus Cristo um dia: vinde, benditos de meu Pai. Mas veja, 2 fala sobre escolha. Assim como haverá aqueles que ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, o texto diz que Jesus se voltará aos que estiverem à sua esquerda e lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos. Palavra séria, palavra forte. O mesmo Senhor que dirá: vinde, benditos de meu Pai, Ele também dirá: apartai-vos de mim, malditos. Meus irmãos, todos nós um dia ouviremos a voz de Jesus Cristo.
Meu amigo, todos nós um dia ouviremos a voz de Jesus Cristo. E você é responsável em decidir o que você quer ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Por favor, isso é tão importante que eu quero enfatizar. Eu quero trazer mais uma situação da Bíblia que mostra que dois falam de escolha. Quando Jesus estava na cruz, havia dois crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles crucificados representam toda a humanidade. Nós somos representados naqueles dois crucificados. Eles iam morrer, nós vamos morrer. Eles eram pecadores, nós somos pecadores. Eles estavam diante de Cristo, nós um dia estaremos diante de Cristo. Mas o texto diz que um daqueles dois crucificados blasfemava, maldizia e falava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e me tira da cruz também. Um deles pensava em Jesus apenas para essa vida. Desce da cruz e me tira da cruz. Meu coração está nesse mundo, meu coração está nesse tempo, meu coração está apenas nessa realidade. Os loucos pensam assim, acham que a sua realidade é apenas voltada a essa vida. Mas a Bíblia fala que o outro, ainda que fosse igualmente pecador, ainda que também estivesse diante da morte, o outro disse: nem ao menos temes a Deus, estando em igual sentença? Ele fala: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas, referindo-se a Cristo, ele fala: este nenhum mal cometeu. E ele termina dizendo: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. O que Jesus fala a esse outro? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, meus amigos, percebam o ensino claro das Escrituras, o ensino claro da palavra de Deus. Essas 10 virgens estavam divididas em 2 grupos, porque 2 falam de decisão. Nós somos como aqueles 2 crucificados. Nós um dia estaremos diante de Cristo, e uns, louvado seja o Senhor, ouvirão de Jesus: entre comigo no paraíso. Meu amigo, entenda a sua responsabilidade. Meu irmão, viva a certeza de que Cristo voltará. E viva no anseio de que Ele volte hoje. Porque para quem tem Jesus, a vinda de Cristo é alegria, teremos Ele como Salvador. Mas, meu amigo, clame por misericórdia. Porque quem ainda não teve uma entrega de vida a Cristo, receberá Jesus como juiz. Não queira isso para você. Como é que o texto prossegue dizendo? O que fez de uns loucos e o que fez de outros prudentes? O que o texto segue nos ensinando? Aqui está dizendo que o que fez de alguns loucos é porque eles tinham lâmpadas e nessas lâmpadas tinham azeite. O que fez de outros, o que fez de uns prudentes é que tinham lâmpadas e nessas lâmpadas tinham azeite. O que fez de outros loucos é que tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. Vamos tentar entender? Primeiro, o que lâmpada representa na Bíblia? Se você observar Provérbios capítulo 20, verso 27, diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que a lâmpada representa na Bíblia? O seu espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que a Bíblia nos ensina? Nós não somos apenas uma realidade física e material. Você não se resume apenas a alguns quilos de carne e de osso. Meu amigo, a Bíblia diz que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então você tem uma dimensão espiritual. Existe em você uma entidade espiritual. E esse espírito é que se relaciona com Deus. Não foi assim que Jesus Cristo falou? Chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É por isso que a Bíblia tanto condena a adoração de imagem, porque a adoração de imagem é uma adoração física, não é pelos olhos, é pela fé, não é pela expressão do corpo, é pelo espírito. É uma busca íntima do seu coração para o coração de Deus, através de Jesus Cristo.
Ambos tinham lâmpadas, porque todos nós temos um espírito. Mas sabe o que acontece? Algumas lâmpadas tinham azeite, outras lâmpadas não tinham azeite. Tenta entender. Na minha região, chama-se candeeiro. Já ouviram essa expressão? Ou candelabro? Naquela época não existia luz elétrica. E então você ia andar à noite, não tinha postes iluminados. Como é que você fazia para se locomover à noite? Para que você não tropeçasse numa pedra, não pisasse no espinho, para que você não pisasse numa cobra? Como é que você faria para conhecer e para ser conhecido? Você pegava esse candelabro, esse candeeiro, você pegava essa lâmpada e você colocava azeite. E então o azeite ali queimando na lâmpada, você tinha luz para que você pudesse se locomover. Você então saberia onde está pisando. Você se desviaria de uma pedra, você se desviaria de uma cobra, você conheceria aqueles que estão à sua volta, e você seria conhecido por aqueles que estão à sua volta. Entende aí qual é o significado? O homem, sem esse azeite, ele está em trevas. Provérbios capítulo 4, no verso 18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas o verso anterior, o verso 17 diz: o caminho do ímpio é como a escuridão, nem sabe ele no que tropeça. Você precisa ter luz do Senhor para você poder se locomover espiritualmente. O caminho do ímpio é como a escuridão. Ora, você mora na sua casa há vários anos, você sabe de cor e salteado onde estão os móveis da sua casa. Mas se te faltar luz, ainda que você tenha morado nessa casa muitos anos, você anda tateando. E você acaba tropeçando na mesa que você já sabia onde estava. Você acaba tropeçando naquele centro de sala que você já sabia que estava ali. Assim é o homem sem Deus. Ele peca sem saber que está pecando. Ele tropeça sem saber que está tropeçando. É assim o homem sem esse azeite, sem essa luz do Senhor. Ele não sabe por que adulterar é errado. Ele não sabe por que se prostituir é errado. Ele não sabe por que o sexo antes do casamento é errado. Ele não sabe por que o namoro com intimidade sexual é errado, porque ele está em trevas. Ele nem sabe no que tropeça. Meu amigo, a sua lâmpada precisa de azeite. O seu coração precisa do azeite. O seu espírito precisa do azeite. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito de Deus. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido com azeite, o Espírito do Senhor passou a estar com ele. Ora, lembra que a adoração a Deus é uma adoração em espírito? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, a confirmação da salvação se dá pelo Espírito de Deus no coração de quem crê. Não é o batismo, não é o ser membro de uma igreja, não é o cantar num coral, não é o crescer numa escola dominical aprendendo diversos versículos, por mais importante que todas essas coisas sejam. Ora, precisa ser habitado pelo Espírito de Deus. Essas 10 mulheres, essas 10 virgens, todas elas diziam esperar o noivo. Todas elas estavam com suas lâmpadas, mas algumas delas não tinham azeite. Olha para o Brasil. O Brasil é a maior nação cristã do mundo. Se você perguntar aí fora para 10 pessoas se elas creem em Jesus, creio que pelo menos 9 dirão que creem. Se você perguntar para 10 pessoas se Jesus realmente é Salvador, creio que pelo menos 8 ou 9 dirão que é. Mas o texto está dizendo que ainda que essas 10 tivessem lâmpadas, ainda que essas 10 dissessem que estavam esperando o Senhor, só 5 foram salvas. Jesus disse: muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome
eu fiz isso. Em teu nome, eu fiz aquilo. Em teu nome, eu fiz aquilo outro. Mas Jesus fala, lhes direi abertamente, nunca os conheci. Meu amigo, você é responsável em fazer uma escolha. E nessa escolha você tem que refletir no seu íntimo. Você já tem o Espírito de Deus habitando no seu coração. Você realmente tem certeza que Jesus Cristo já entrou na sua vida e já te perdoou dos seus pecados? Ninguém pode falar isso por você, apenas você mesmo, sondando o seu coração por meio do Espírito de Deus. Volte a sua alma ao Senhor. Volte o seu íntimo à presença de Deus. Lembra, esse assunto é importante, porque mostra que Deus intervém nesse mundo, Deus intervém na história do homem, Deus quer intervir na sua vida. Ele veio e Ele voltará. Esse assunto é importante, porque no calendário de Deus é o assunto mais sério do tempo e da eternidade. A Bíblia fala que naquele dia, todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrarão e confessarão que só Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todos nós estaremos diante de Cristo. E como você estará diante dele? Você o verá como Salvador ou como juiz? Você é responsável em fazer essa escolha. Essa passagem é rica e tem muito mais a nos ensinar. O versículo 5 diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Sono, na Bíblia, é símbolo de uma entre duas coisas. Sono, na Bíblia, fala de descanso ou fala de descaso. Sono, na Bíblia, se refere a descanso ou se refere a descaso. Vamos perceber alguns exemplos de descanso? A Bíblia diz que Adão, quando criado, ele estava só. Ele viu que todos os animais tinham uma fêmea, mas ele estava só. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. E o que Deus então faz? Deus leva Adão a um sono profundo. Adão descansou no Senhor e o Senhor lhe preparou a sua companheira. Percebeu, jovem? Você um dia quer se casar. Você de repente vê que outras pessoas já estão relacionadas, mas ainda não aconteceu com você. O que você precisa fazer? Descansa no Senhor. E o Senhor vai preparar a pessoa certa para a sua vida. Eu só queria dizer uma coisa aos rapazes. Descanse no Senhor. Durma, mas não entre em coma. De repente a pessoa já está do seu lado e você ainda não despertou para isso. Mas descanso, sono na Bíblia quer falar de descanso ou de descaso. Quer ver um outro exemplo de descanso? O salmista disse assim: aos seus Deus lhes dá enquanto dormem. Eu posso descansar no Senhor na certeza de que Ele cuida de mim. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos naquela tempestade, os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam angustiados, ansiosos e exaustos. E o que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo dormia. Dormia porque Ele sabe que Ele está acima da tempestade. Meus irmãos, sono na Bíblia fala de uma entre duas coisas: descanso ou descaso. Vamos perceber exemplos de descaso? A Bíblia diz que havia um servo de Deus chamado Sansão. Mas Sansão, ainda que fosse um servo de Deus, Sansão começou a se afastar de Deus. E conforme ele foi se afastando de Deus, ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E como foi que Dalila cortou-lhe os cabelos? A Bíblia diz que Sansão dormiu no colo de Dalila. Com todo o respeito aos seus ouvidos e com todo o respeito a este púlpito, a Bíblia diz que Dalila, ela era o quê? Uma prostituta. Olha o descaso. Um servo de Deus dormindo no colo de uma prostituta. Um servo de Deus com descaso para com o seu chamado. Um servo de Deus para com descaso do Espírito de Deus que habitava dentro dele. Sono na Bíblia é uma de duas coisas: descanso ou descaso. Quer ver um outro exemplo de descaso?
A Bíblia diz que Deus chama Jonas para pregar a Nínive. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. E Jonas então entra no porão, e Jonas adormece. Vem uma tempestade em alto mar, e todos os marinheiros ficam angustiados, cada um com medo de perder a própria vida. Eles clamando aos seus deuses que não podiam fazer nada por eles, porque eram deuses falsos, apenas da sua mente. Mas Jonas, aquele que conhecia o Deus verdadeiro, onde é que Jonas estava? No porão, dormindo. Ora, ali não foi descanso, ali foi descaso. Deus não queria ele dormindo, Deus queria ele em pé, proclamando, anunciando a salvação, falando àqueles marinheiros que não conheciam o Deus verdadeiro, falando a Nínive sobre a certeza de que Deus um dia julgará o mundo. Sono na Bíblia, descanso ou descaso? O apóstolo Paulo volta de uma viagem missionária, e o apóstolo Paulo então reúne a igreja, e o apóstolo Paulo começa a falar das maravilhas que Deus estava fazendo, salvando os gentios. E nisso havia um jovem chamado Eutico, que estava num local superior, talvez uma galeria. E enquanto que Paulo falava sobre as maravilhas do que Deus estava fazendo, aquele jovem adormecia. Adormeceu de tal forma que caiu dali. Ora, o que foi o sono daquele jovem? Foi descaso, diante da certeza da pregação da palavra, diante das maravilhas do que Deus está fazendo, diante da necessidade de anunciar salvação aos distantes. Meus irmãos, meus amigos, sono na Bíblia é descanso ou descaso? E aqui diz que elas adormeceram. O que foi esse sono? Ora, para aquelas que tinham azeite, para aquelas que já tinham realmente um encontro verdadeiro com Cristo, esse sono foi descanso. Meu irmão, pode descansar, que quando Cristo vier, você voltará com Ele. Tenha essa certeza. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Cristo. Nós olhamos para essa realidade não com medo, mas com alegria. Nós olhamos para essa realidade não esperando que ela fique longe de nós, mas esperando que ela nos encontre o quanto antes. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto que para aquelas que tinham azeite era descanso, o que esse sono foi para aquelas que ainda não tinham azeite? Descaso. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia fala que uma das coisas que marcará a vinda de Cristo é a apostasia que haverá no mundo, é a rebeldia que os homens terão para com o nome do Senhor, é o descaso para com as coisas espirituais. Como é que Jesus Cristo falou? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ora, esse assunto, o assunto da vinda de Cristo, no passado era um assunto que levava as pessoas a refletir, que levava as pessoas ao despertamento, que levava as pessoas à busca. Hoje, boa parte das pessoas se entregaram ao profundo descaso, à profunda alienação, e eu diria até mesmo a uma grande rebeldia. Alguns aqui são do meio universitário, outros estão no momento estudantil. Chegue na sua escola, ou chegue na sua universidade, e diga, Che Guevara, as pessoas bateram palma. Diga, Renato Russo, as pessoas bateram palma. Diga, Cazuza, as pessoas bateram palma. Mas diga, Jesus Cristo, as pessoas te ridicularizarão. As pessoas te criticarão. As pessoas te ojerizaram. Porque as pessoas hoje, acerca de Cristo, têm um profundo descaso. Meus irmãos, meus amigos, que essa palavra de alguma maneira possa ser do coração de Deus para o coração de cada um de nós que aqui está presente. Como nós temos lidado com o assunto mais sério do calendário de Deus? Como nós temos lidado com o fato de que um dia estaremos diante de Cristo, estaremos diante dele vendo como juiz ou como salvador? Não tenha descaso, se desperte, reflita. Como é que o texto caminha? E aqui eu quero ir para o final, porque o tempo nunca me é carioso. O texto diz que, então, elas se despertaram. E algumas disseram, olha, nós não temos azeite, vocês têm.
Me dá um pouco do azeite de vocês. E as outras falaram, não, não tem como repartir. Porque senão vai faltar para vocês e vai faltar para nós. Sabe o que isso quer dizer? Que isso acerca de Deus é pessoal, é individual, é singular. O marido não pode responder pela esposa. A esposa não responde pelo marido. O pai não responde pelo filho. O filho não responde pelo pai. Um irmão não responde pelo outro. Meus irmãos, meus amigos, assim como o nascimento é algo único, assim como a morte é algo única, estar diante de Deus é algo único. No momento do nascimento, só nasceu você. A sua experiência foi única. No momento da morte, ainda que tenha sido um avião que caiu carregado de passageiros, cada morte foi única. E estar diante de Cristo é algo único. Ninguém pode fazer por você, apenas você mesmo. O que o texto diz? Que elas saíram. Mas quando elas voltaram, o versículo 10 fala que a porta já estava fechada. A Bíblia faz uma referência à porta da graça. Meus irmãos, meus amigos, a porta da graça hoje está aberta a todos. Jesus Cristo falou, vinde a mim todos. É um chamado inclusivo. Homem, mulher, rico ou pobre, grande ou pequeno. Vinde a mim todos, a porta está aberta a todos. Mas a Bíblia fala que um dia essa porta se fechará. No Velho Testamento, houve um evento mostrando mais uma vez como Deus intervém ao mundo. Esse evento se chamou dilúvio. Mas antes de vir o dilúvio, foi mandado a um homem que construísse uma grande arca. E a Bíblia fala que depois que essa arca esteve construída, ela estava ali com a porta aberta para todos. Mas todos ridicularizaram. Todos zombaram. Até que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz que depois que Noé entrou na arca, foi Deus que fechou essa porta. Não foi Noé. E eu fico tentando imaginar como é que foi a experiência quando o dilúvio veio. Talvez tenha sido uma coisa assim, como uma enxurrada, que não deu tempo para as pessoas pensarem em nada. Mas façamos de conta que a água tenha subido gradativamente. Alguns subiram em árvores, mas a água estava subindo e então submergiu as árvores. Outros talvez possam ter subido num local mais alto, só que a água foi subindo e foi submergindo esses locais mais altos. Mas eu imagino que alguns tenham começado a correr para a arca, e tenham começado a bater na porta da arca. E eu não sei se vocês já imaginaram como é que seria alguém nessa angústia, vendo um afogamento. Alguns talvez tivessem arranhado aquela porta. Noé abre, Noé abre, Noé abre. Mas meus irmãos, meus amigos, sem nenhum terrorismo espiritual, tão somente falando da seriedade desse acontecimento, quem fechou a porta foi Deus. Porque Deus, Ele é graça. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é bondade. Mas Deus também se manifestará em juízo, em justiça, com grande seriedade. Porque o Senhor, primeiramente, vem a nós em misericórdia. Aqueles que o amam, o louvam mais ainda pela sua misericórdia. Mas porque Ele, em primeiro lugar, vem em misericórdia, aqueles que o rejeitam, zombam dele, desprezando a sua misericórdia. Considere esse momento onde a porta ainda está aberta, porque chegará o momento em que a porta se fechará. Houve um pastor de saudosa memória, ele teve uma frase que eu achei muito feliz. Ele disse que a realidade sem Deus é uma realidade que muitos só descobrirão quando for tarde demais. Ele diz que a eternidade sem Deus é algo que muitos só entenderão quando for tarde demais. Ele falou que o inferno é algo que muitos só perceberão quando for tarde demais. Não deixe ser tarde demais na sua vida. Volte para o Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Finalizando então, essas pessoas bateram
e disseram: abre-nos, Senhor, abra-nos, Senhor. Como é que o Senhor respondeu? Verso 12. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vamos entender o que ele quer dizer aqui? Esse Senhor é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele conhece a tudo e conhece a todos. Ele sabe do seu nome antes de você ter existido. A Bíblia diz que Ele deu nome para todas as estrelas. Ele identifica cada uma por nome. Ora, claro que Ele sabe sobre tudo e sobre todos. Quando Ele diz não vos conheço, o que Ele quer dizer aqui? É que a expressão conhecer fala não apenas de algo intelectual, fala de algo relacional. Por exemplo, na Bíblia, quando fala sobre uma moça ser virgem, fala que ela não tinha conhecido homem nenhum. Ela conheceu o pai, conheceu o irmão, conheceu um tio, mas ela nunca se relacionou intimamente com homem nenhum. Percebeu o conceito de não conhecer? Quando Jesus fala, não vos conheço, Jesus está dizendo, olha, nós nunca tivemos um relacionamento pessoal. Nós nunca tivemos um relacionamento íntimo. Eu nunca fiz parte da sua vida. Você nunca se entregou a mim de todo o coração. Você quer entrar, mas você não faz parte da minha vida e você nunca deixou fazer parte da sua vida. Eu não vos conheço. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos fazer uma reflexão. Podemos conhecer a Jesus Cristo de uma maneira intelectual. Podemos conhecer a Jesus Cristo de uma maneira cultural. Podemos conhecer a Jesus Cristo até de uma maneira teológica. Mas nós precisamos, acima de tudo, conhecer a Cristo de forma pessoal. Precisamos conhecer a Jesus Cristo de forma íntima. Precisamos buscar fazer parte das coisas de Cristo e deixar Cristo fazer parte da nossa vida. Meus irmãos, meus amigos, esse é o assunto mais importante no calendário de Deus. Esse é o assunto mais importante do tempo e da eternidade. É a certeza de que Cristo um dia veio, mas que Cristo um dia voltará. E cada um de nós é responsável em pensar como Cristo nos encontrará naquele dia. Como nós estaremos diante dele? Nós o veremos como juiz ou como Salvador? A Bíblia fala que Jesus Cristo um dia dirá para alguns: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que você ouça essas palavras de Jesus Cristo naquele dia. Mas é verdade que Jesus Cristo também dirá a alguns: servo mau e negligente. Como é que nós ouviremos as palavras de Jesus Cristo? Cada um de nós é responsável. Cada um de nós precisamos fazer as nossas escolhas. Cada um de nós devemos procurar no nosso espírito estar relacionado com o Espírito de Deus. Não durma acerca disso. Não haja com descaso. Entenda a profunda seriedade e busque o quanto antes um encontro com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar todos para fecharem seus olhos, curvarem suas cabeças.